Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, dia 23 de abril de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Este é o primeiro programa jornalístico da nossa grade que vai ao ar todos os dias. Estamos ao vivo agora na parte da manhã, à noite tem a reapresentação e, nesse momento, teremos o nosso sinal para cerca de 29 municípios aqui na região sul do estado de Minas Gerais. É sempre uma grande honra ter você aqui na nossa companhia, na nossa audiência. No ar o Jornal do Sul de Minas. Hoje recebendo aqui pessoas ilustres, vou começar apresentando primeiro ali da ponta, diretor-geral da emissora da TV Poços, Ildeu Pereira, bom dia. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui para um assunto tão interessante, né? Tão cativante, com pessoas ilustres aqui conosco. Bom dia a todos. Satisfação tê-lo com a gente novamente. Também recebemos aqui Jamil Albuquerque, doutor Jamil, economista, metodologista, instrutor do Mastermind, especialista em arquitetura, gerenciamento de cidades e marketing, também ex-secretário de governo de Ribeirão Preto. Tudo bem, Jamil? Prazer, bom dia a todos. É uma honra estar aqui no sul de Minas, em especial nesse programa que tem essa audiência extraordinária, além Brasil, soube que tem uma repercussão lá na América do Norte. Então, além de ser um prazer, uma honra, é uma responsabilidade agradável de se ter. Satisfação toda nossa recebê-lo aqui. Uma honra para nós. Também contamos com a colaboração de Hélio Scalvi. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, doutor Jamil. Bom dia, nobre diretor, meu amigo Ildeu Pereira. Bom dia a você de casa, ligado logo cedo aqui no Jornal do Sul de Minas. E a você que assiste a representação à noite. Vamos certamente ter um programa muito produtivo, que o doutor Jamil é uma pessoa extremamente preparada, né, e tem todos os requisitos para nos dar uma entrevista fantástica aqui, que vai fazer diferença na sua vida, tenho certeza. Então vamos começar por esse viés aí do preparo, né? Como se preparar para o mundo hoje, Jamil? Porque com essa quantidade de adversidades que encontramos nas vidas das pessoas, na nossa vida cotidiana, muitas vezes as pessoas passando por situação de desemprego, passando por situação de falta de dinheiro para pagar as contas. Esse, inclusive, é o viés do seu livro mais recente, best-seller, das suas publicações, né? O que fazer para lidar com a vida no mundo hoje? Excelente pergunta essa, Fábio. Existem duas maneiras que você pode se preparar para a vida. Uma é se preparar externamente, outra é se preparar internamente. A jornada da vida, ela deve ser de mão dupla. Se preparar externamente, como você fez a pergunta, como se preparar e desenhou um cenário externo, eu vou falar um pouco sobre esse cenário trevoso, né? Esse cenário externo. Porque a treva ou luz depende do olhar que se vê. No Brasil não estamos com treva. Aliás, eu não estou vendo treva nem no mundo, já estou vendo luzes bastante. Eu recentemente vim da Europa, fiquei 2 meses morando lá e estou voltando agora o dia 10 para trabalhar mais 1 mês e meio lá. E hoje a Europa já está em ascendência, economicamente falando. Os Estados Unidos também já virou o gráfico da crise. E no Brasil o que nós temos é uma crise de aparência, uma crise política e uma crise de expectativa. Não de realidade, não na ponta, na vida das pessoas. Agora, como se preparar? Voltando à origem da pergunta. A melhor maneira de se preparar é se preparar por competências e não por currículo. Por quê? Porque esse modelo curricular é um modelo de preparação para o ser humano da época da Revolução Industrial. Ou seja, estamos atrasados 300 anos na preparação do ser humano. É por isso que nós estamos conseguindo a proeza de colocar alguém formado em faculdade totalmente despreparado no mercado. Por quê? Porque se formou ele no currículo e não se formou ele na competência, que é onde nós atuamos nesse processo. Porque a educação do século XXI é por competência. Porque o conhecimento está socializado. Você hoje, se digitar, vou pegar uma palavra qualquer aí, agronegócios. Se você digitar agronegócio, em poucos segundos você tem mais de 2.000 informações sobre o agronegócio. Então, esse currículo já está à disposição. Agora, o que fazer com isso, que é o como fazer, que é o segundo passo, o segundo fundamento do desempenho, você já tem um pouquinho mais de dificuldade. As pessoas não estão preparadas para isso. E esse é o nosso grande desafio do século XXI, em especial do Brasil. Bom, diante de tantas informações teóricas, eu perguntarei ao professor Jamil, o que é mais importante hoje para o empresário? É o conhecimento embarcado
ou a experiência adquirida? Essa é uma pergunta interessante, porque permite falar sobre dois tipos de conhecimento. O conhecimento implícito e o conhecimento explícito. O conhecimento explícito é esse que a gente encontra nos manuais, encontra nos livros. O conhecimento implícito é aquele que está dentro do ser humano. Aquele que ele adquiriu pela experiência. O que é a experiência? É a experimentação. O saber vem de sabor, de sentir, de saborear. A experiência, junto com o conhecimento, é que vai fazer a pessoa ser mais preparada. Na vida, se você passou por dificuldades, pelo mínimo que você tire dela, você vai pelo menos tirar um aprendizado. É célebre a frase do Bill Gates: eu sinto muito não poder deixar de herança para os meus filhos uma infância pobre. Porque qual a vantagem da pobreza? É que você descobrir que os problemas não matam. Então, ou seja, a dificuldade. Então, a experiência, ela tem essa vantagem de você poder olhar a vida sabendo que as coisas não vão acontecer baseado no teu medo, mas baseado na esperança. Então, as adversidades são a principal alavanca do sucesso. As adversidades são matéria-prima do sucesso. Napoleão Hill, que é esse grande pensador que nós representamos, quando ele foi formular a sua filosofia do sucesso, ele primeiro passou muitos anos estudando os fracassados. Inclusive, uma das leis, das 16 leis, Napoleão Hill, uma delas se diz o seguinte: o fracasso. Como você tirar... Está entre as leis, entre as 16, está lá. O fracasso é uma das molas propulsoras para o sucesso. É isso mesmo? É isso mesmo. Ou seja, se tirar proveito do fracasso, é uma matéria-prima extraordinária no êxito ao longo da vida. Doutor Jamil, eu estou entrando esse ano no meu 39º ano de formatura em Geologia, estou indo para o meu 13º ano de formado em Direito, e estudei usando Barça, usando todas aquelas tecnologias maravilhosas que nós tivemos no passado, os livros físicos, né? E hoje a juventude tem um enorme handicap, que seria a facilidade com que ele lida com toda a tecnologia, com toda essa parafernália de instrumentos que nós temos aí, e isso confere ao jovem uma vantagem muito grande em termos competitivos, né? Mas o que o jovem hoje peca? Como ele pode se tornar um líder mesmo? Como ele pode? Qual é o caminho para que um jovem cheio de conhecimento tecnológico e embasamento científico possa realmente ser um líder? Interessante isso. Nossa geração tinha acesso a conhecimento, mas não era com tanta intensidade. Exato. Hoje tem uma acessibilidade extraordinária. Aliás, a acessibilidade é o mote dessa nova economia surgindo no planeta, chamado de mesoeconomia. Nós permeamos a economia com a macro e a micro. Hoje existe esse conceito da meso. E a mesoeconomia, o fio condutor da mesoeconomia é a acessibilidade, a logística que vai estruturar isso no planeta. Então, essa acessibilidade permite que a pessoa consiga ter acesso a informações em questão de segundos. Agora, essa nova geração, como cada tempo tem seu desafio, eles também têm alguns desafios. É o que fazer com tantas informações. Porque às vezes você pode, com o excesso de oportunidades, pode te atrapalhar também. Nós já estamos hoje, conversava com o Ildeu nos bastidores, ali quando estávamos entrando, hoje nós já temos, professor, um desafio para os próximos anos, para as próximas décadas, que são as vítimas da abundância. Nossos filhos, nós estamos cercando, e eu sou um deles, nós cercamos nossos filhos com tanto cuidado, com tanta informação, com tanta acessibilidade e abundância, que já podem serem vítimas da abundância. Daqui a pouco são que nem cachorrinho de apartamento. Doutor Jamil. Sai na rua atropelado pelo primeiro carro. Exatamente. Doutor Jamil, dizem... Ou cachorro de madame. O Augusto Cury diz muito propriamente, ele diz o seguinte, que hoje uma criança de 7 anos, ela tem muito mais informação acumulada do que o imperador de Roma, Nero, tinha quando ele comandava os seus exércitos. Isso é frase de Augusto Cury. E até que ponto que essa tecnologia deixa de ser útil e passa a ser permissiva, ou melhor, prejudicial ao ser humano? Porque hoje você tem tanta informação com tanta rapidez que te falta tempo para o essencial, que é o foco no seu trabalho. Até que ponto? Qual seria esse ponto de equilíbrio?
O doutor Augusto, além de ser um grande pensador, é um grande amigo meu, fez o prefácio de um livro meu, A Arte de Lidar com Pessoas. Eu tenho um carinho enorme por ele. Então, apenas como registro. O que fazer? A gente precisa ter essa clareza. Cada tempo tem seu desafio. E o grande desafio dessa nova geração é como equilibrar ter tanto saber e pragmatizar isso. Como fazer essas informações na vida prática ter resultado. Então, é um desafio e nós temos que orientar. Exato. Esse é o papel do sênior. Numa empresa, numa família, na vida, o papel do sênior é isso. É ele orientar a nova geração. Então, cabe a nós começarmos a criar o ponto de equilíbrio. Por que os extremos são ruins e perigosos? Porque os extremos você tem pouco espaço na extremidade. Quando você está no radical, quando você está aqui, você tem pouco espaço de mobilidade. Agora, todas as revoluções, todas, sem exceção, elas foram a pontos muito profundos para depois encontrar seu ponto de equilíbrio. Lembro da revolução feminina, as mulheres queimavam o sutiã em praça pública. Hoje as mulheres já encontraram seu ponto de equilíbrio. Isso é tratado de forma muito clara também por Fritjof Capra, né? Ponto de mutação das ascensões. Ele pega, o Capra, né? Analisa isso com muita probabilidade, com muita serenidade, digo, a probabilidade, como é que você vai pegando o ponto de mutação para criar o ponto de equilíbrio. Nós estamos num limiar de época. Nós já estamos numa nova era. Ainda não foi decretada oficialmente por os organismos que fazem a gestão do planeta, a gestão global. Nós não tivemos ainda uma organização autorizada que dissesse, olha, já estamos numa nova era, a era digital. Mas todos nós já sentimos o efeito desta nova era. Nós já não estamos mais na era industrial, nós já estamos na era digital. E essa era digital agora estamos dando os primeiros passos. Onda? É a quarta onda que nós estamos vivendo, começando a experimentar ela. Agora, isso terá desafios para a nova geração. Com certeza. Agora, como tudo para o planeta, tudo que vem para o planeta, ele vem e acaba dando os benefícios e as vantagens e as desvantagens. Não, o doutor Jamil nunca foi tão bombardeado assim uma vez só, né? É que o Deus falou em tempo, né? E eu fico muito preocupado com a administração do tempo por essa nova juventude que está aí, né? Porque muitas vezes o tempo maior é gasto com lixo digital, muitas vezes conversando em rede social, ou em jogos, ou em outras coisas, e muitas vezes abandonando na própria sala de aula, né? Hoje em dia é uma praga o tal do telefone celular, do tablet, né? As pessoas, as crianças e os jovens, em vez de estarem prestando atenção na professora, estão lendo alguma coisa. Então, essa administração pelos pais, pelos professores, pelos educadores, no modo geral, tenho a impressão que deverá ser a coisa mais importante a ser feita nos próximos anos, com o risco de nós criarmos uma geração extremamente incompetente no uso de redes sociais e outras coisas, e talvez não tão competente na área de tecnologia. Né? Eu só gostei que você foi na fila porque a fala foi boa. Obrigado. Gostaria de dizer que eu perguntei para um amigo meu o que ele está lendo no momento, ele falou que está lendo WhatsApp. Nós temos 4 telas que vieram para ficar na nossa vida. A tela de cinema, a tela de televisão, a tela do computador e a tela do celular. Essas telas chegaram para ficar. Agora, está acontecendo alguns fenômenos muito interessantes. Por exemplo, no Japão está se vendendo mais jornais impressos do que antes se vendia. Em Portugal tem 10 milhões e meio de habitantes, 10 milhões e meio de habitantes. Em Portugal tem um jornal chamado JN, Jornal de Notícias. A edição de final de semana deles é 1 milhão de exemplares. 1 milhão de exemplares num país, e é um dos jornais, não é o único jornal do país. Então, quando deu a informação, eu falei, vamos checar isso, porque esse número está meio alto demais. O Folha de São Paulo coloca 500 mil. A tiragem dele coloca 500 mil no final. Então, eu fui chegar, e só a cidade de São Paulo tem 21 milhões de habitantes. 2,5 vezes o país inteiro de Portugal. Então, há uma tendência, parece que há um novo momento aí, até o vinil está voltando. Exatamente. Então a gente precisa ver o que está acontecendo. Ele está indo lá na linha extrema e está vindo para um ponto de equilíbrio. Os livros
no Brasil, está se vendendo muito mais do que se vendia antes. As editoras voltaram a investir no livro impresso. Então, há esperanças bastante intensas para todos nós. E a nova geração, precisamos conduzi-los, precisamos prepará-los nas virtudes, precisamos prepará-los nos valores, porque o que sustenta o ser humano diante das variáveis da vida são as suas virtudes e os seus valores. Ele não perde o endereço de si mesmo se ele conseguir se conectar com os seus valores. Então, lembro de uma palestra de um aluno nosso, de um participante nosso, que ele contou a sua saída do crack, que a gente pensa que é uma viagem sem volta. Uma palestra muito emocionante. E ele terminou dizendo assim, ele já hoje um homem adulto, ele terminou dizendo, nós não precisamos dizer para os nossos filhos que eles nunca usam drogas, porque drogas é um acidente de caminho, pode ser que aconteça isso. O que nós precisamos dar para os nossos filhos são valores para caso eles tenham esse acidente na vida, da tragédia da droga, eles têm valores dentro deles para poderem saírem das drogas. Então, isso é o que nós devemos fazer com essa nova geração. É nós pegarmos esse caminho da educação, que todos nós sabemos que é o mote que vai salvar toda a humanidade como humanidade, através da educação. E o que é a educação? A educação é um binômio. É a ação de uma geração sobre a outra e é a ação da própria pessoa sobre si mesma. Isso é a educação, lançar luzes sobre si mesmo e outra geração acender as luzes de condução. Muito bem, a gente Deixa eu só registrar aqui rapidamente a presença aqui do Rogério Silva, né, que acompanha o Jamil, do Guilherme e da Cláudia Finóquio, que está aqui conosco nos estúdios aqui. Depois, oportunamente, a gente vai registrar a imagem deles aqui. Satisfação ter aqui, Muito bom. Rogério, vocês todos. Guilherme, né? Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade de fazer uma pergunta aqui para o professor Jamil, o nosso telefone é o 37216955, está disponível para sua participação. Também na rede social você pode participar através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando curtir na nossa página, você também tem essa possibilidade de interação, além de assistir às edições do Jornal do Sul de Minas, que estão disponíveis na página para você ver quando for mais conveniente. Nós vamos a um breve intervalo, é rápido e já estaremos de volta. Qualidade na educação, essa é a meta. E é por isso que a Prefeitura lançou o projeto Escola Viva, capacitando 3.000 servidores a oferecer ensino integral de qualidade às crianças e jovens estudantes da rede municipal. São mais de 11.000 beneficiados, entre alunos do ensino médio fundamental e da educação infantil. É um projeto democrático e participativo que desenvolve políticas públicas de formação do cidadão. Escola Viva, educação de qualidade. Aproveite o Festival de Acabamentos na Carneiro Casa e Construção. Pisos a partir de R$ 9,99 o metro quadrado. Confira. Piso Lume 48 por 48, apenas R$ 9,99. Revestimento Lume 33 por 51, só R$ 10,90. Porcelanato Delta Freijó 53 por 53, apenas R$ 27,90. Porcelanato Porto Ferreira 53 por 53, só R$ 28,90. Porcelanato Via Rosa 54 por 54, apenas R$ 31,90. Tudo em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Este programa tem o apoio cultural da Renovias.
Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Você desportista, não perca tempo. Vá até a Sportbook e adquira o material certo para a prática do seu esporte, nos melhores preços. Para a premiação dos campeonatos e torneios, você encontra na Sportbook lindos troféus e medalhas de todas as modalidades e ainda ganha a gravação de cortesia. Na Sportbook, você adquire e personaliza o seu jogo de camisa para futebol de campo, society e salão. Sportbook, a marca do esporte. Rua Pernambuco 771, 3722-9807. Em abril a gente faz a festa. Um show de ofertas para você aproveitar. Até parece mágica. Porcelanato Delta, R$ 25,90 o metro quadrado. Revestimento Batistela, R$ 18,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume, R$ 8,99 o metro quadrado. Horário especial, aproveite! Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Casa dos Pisos, 26 anos construindo sonhos. Para a Prefeitura de Poços, a educação é coisa séria e é por isso que estamos fazendo o dever de casa. Foram construídos 5 novos centros de educação infantil. Vila Matilde, Estância São José, Dom Bosco, Nova Aparecida e Marco Divisório, que juntamente com as demais unidades atenderão todas as crianças cadastradas até 2015. A meta é atender o máximo possível de crianças com idade de 0 a 5 anos. Prefeitura de Poços de Caldas, mudando pra você. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Continuamos convidando você para participar, fazendo perguntas nesta edição, interagindo, mandando aí a sua opinião em relação também aos assuntos que estão sendo abordados. O nosso telefone 3721-6955 está disponível para a sua participação. Hoje entrevistamos Jamil Albuquerque agora e o Deu tem uma pergunta. Bom, na verdade, o Jamil já nos disse que o Brasil não passa por uma crise aguda, mas a gente percebe que existe aí no ar uma certa instabilidade financeira. E o senhor teria dito, numa entrevista, mais precisamente em 2011, que daí 5 anos o Brasil seria um dos líderes mundiais em termos de economia, passaria inclusive a Alemanha. Aonde nós falhamos? Excelente pergunta. Quando eu falei dessa entrevista, eu acreditava e acredito piamente. O Brasil ainda é um dos líderes mundiais, nós ainda somos a 6ª economia do planeta. E minha visão é que nós chegaríamos à 4ª economia do planeta, superando a Alemanha. O que aconteceu no meio do caminho que nós não consolidamos a nossa expectativa? Eu fiz essa pergunta recentemente quando estive na ONU. Fui convidado por esse grande organismo internacional para falar sobre emprego e geração de emprego e trabalho digno. E perguntei para um líder americano qual foi o segredo de sair da crise dos americanos. E ele deu uma resposta que é bastante peculiar e que nós devemos aprender com ela. Ele disse o seguinte: os americanos, eles têm líderes que são treinados na arte de superar crises. Eles foram um país formado sob a égide da crise. Eles tiveram guerras sangrentas para poder consolidar-se como nação. Eles têm terremotos, maremotos, geleiras, eles têm secas, eles têm desertos. Então, os líderes americanos são preparados para superarem crises. E aí eu perguntei, e o Brasil? Qual é a visão dos líderes americanos para o Brasil? Fiz essa pergunta lá dentro da ONU, enfim, 3 dias que nós tivemos nesse encontro. E ele disse o seguinte: olha, no Brasil, os recursos brasileiros são substancialmente maiores que os recursos americanos. O que ocorre, o ponto frágil do Brasil, é que os líderes brasileiros não são tão preparados para superarem crises. Então, nós, diante de alguns desafios políticos que tivemos, não reais,
nós enfraquecemos com muita facilidade. Em economia, expectativa gera fato. Aliás, a vida costuma acontecer dessa maneira. Expectativa gera fato. Mas em economia, vamos pegar para manter nesse ambiente. A expectativa de crise gera crise. A expectativa de crescimento gera crescimento. Se diz assim, olha, vai ter crise. Bom, então deixa eu me resguardar. Eu não vou investir porque tem crise. Que foi a grande tragédia de 29 no mundo. Porque os empresários pensaram, não adianta eu produzir, porque tem a crise, não vai ter gente para comprar. Os bancos diziam, não dá para emprestar porque os empresários não vão produzir e não vão ter dinheiro para nos pagar. E aí acabaram criando aquela tragédia de 29 que veio refletir em 30 nos Estados Unidos, 31 também lá, e aqui no Brasil chegou em 32 e 33, que produziu toda aquela tragédia econômica no Brasil. Por quê? Porque todo mundo, na expectativa, se retraiu. Então, quando deu em 2008, e isso nós devemos ao Lula, isso nós devemos a ele. Embora tenha todos os erros, eu nunca votei no governo do PT, nem nele. Agora, ele fez um papel extraordinário de estímulo ao consumo. Podem consumir que terá dinheiro. Podem consumir que terá crédito. Ele fez ao contrário. Porque o ministro dele, na época, ele era um especialista na crise de 29. O Meirelles era um especialista na crise de 29. O que tem hoje no Brasil, que nós estamos aí deu um soprinho de crise e nós nos assustamos. Porque não existe uma crise real no Brasil, na ponta não existe crise real. Existe uma crise de aparência, existe uma crise de expectativa e existe uma crise política. Ou seja, nós não tivemos líderes que foram para a linha de frente e disseram, olha, se essa crise chegar, encontrará em nós resistência. Porque nós, em especial na nossa escola de negócios, no Mastermind, nós nos recusamos a entrar na crise. Nós nos recusamos a entrar na depressão. E seguimos aquela máxima de Sam Walton, que foi o homem que fundou o Walmart. Ele disse, crise? Eu não quero crise para mim. Você quer crise para você? Pega para você. Crise paga a conta? Se nós não fizermos as coisas acontecerem, nunca vai melhorar. Nós já tivemos tragédias muito maiores no planeta. Lembro da Segunda Guerra Mundial? Não é da minha época, mas nós estudamos isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos o mundo ensanguentado. Falta de esperança, as perguntas, aquela geração de 50, uma geração nihilista, uma geração sociologicamente chamada de geração perdida, porque de que adianta se dedicar às grandes construções da arquitetura, da economia, da arte, da educação, se vem a bomba atômica e explode tudo, se vem a guerra e destrói tudo. No entanto, se levantaram vozes de esperança, de empreendedorismo, e nós conseguimos reverter todo esse quadro. Então não existe crise. Eu gostaria de perguntar para o senhor, uma fala que me chamou a atenção, quando o senhor disse que o ex-presidente Lula disse que em 2008 que era para nós consumirmos, né? Então aí me veio à mente, né, que algumas pessoas do seu partido levaram ao pé da letra, né? Então, vamos consumir o dinheiro público. Né? Então, eu pergunto ao senhor o seguinte, você não acha que essa parceria empresa pública e político é uma parceria extremamente danosa? Eu digo assim pelo que eu vivi, eu trabalhei minha vida toda numa empresa só, uma coisa que hoje em dia é coisa impossível. Trabalhei 30 anos na Nuclebras, que era a empresa nuclear do Brasil S.A., e fui gerente da mina de urânio aqui em Poços de Caldas. E eu via na época que toda a cadeia, desde de diretor para baixo, eram nomeados, eram ocupados por pessoas técnicas, pessoas que conheciam o assunto. E hoje em dia, infelizmente, já não é mais assim. Quase todos esses cargos são ocupados por nomeações políticas. E isso se revelou extremamente danoso, principalmente na Petrobras. Como é que o senhor analisa essa ocupação de espaço por políticos, muitas vezes interessados só no seu bem próprio, em detrimento aos técnicos que passaram anos e anos formando a sua capacitação para dirigir uma empresa grande como essa? É o chamado fisiologismo partidário, né? Professor, eu sou em política mais conservador que caixa de maisena. Meu pai era da UDN, depois foi da Arena, eu fui do PFL, de forma que... E o doutor Jorge Bornhaus... Nossa, agora foi bom esse flashback aí. O doutor Jorge Bornhaus, um alemão conservador do PFL, dizia assim, a direita, o PFL não é corrupto. Quer dizer, o PFL não é corrupto.
PFL gosta de negociar com o Estado. O que parece uma fala irônica, mas é uma fala muito profunda, principalmente nesse caso. A direita faz o seguinte, quando ela pega o governo, ela encosta as suas empresas no governo e negocia com o governo. Quando a esquerda pegou o governo, a esquerda não tinha empresa. Então eles foram, como gafanhotos, se depenaram as empresas governamentais. E aí deu no que deu, aí que nós estamos vendo essa tragédia, que precisa ser corrigido. Se por esse governo que está aí, se por novos governos, se nós não corrigirmos, nós podemos comprometer seriamente algumas grandes empresas brasileiras. Não vamos comprometer o futuro, porque o Brasil é assim, os políticos roubam de dia, roubam de noite, o Brasil se recupera de dia. É tão grande, tão forte esse país, que não há gafanhoto que destrua esse país. Eu queria mudar um pouco do foco Mas, da conversa chefe, o senhor aqui. também vai furar a fila? Não é porque eu sou meu chefe que eu vou poder deixar Eu assim. não sabia qual que é a sua senha, ô amigo. Eu só queria saber o seguinte, o líder nasce pronto ou se forma o líder? O líder é uma atitude natural do ser humano? Talvez essa seja a pergunta que nesses quase 25 anos eu mais tenha respondido na minha vida. Esse conceito de que o líder nasce pronto é um conceito de dominação. Porque quando as famílias reais perderam do poder no mundo, aquela máxima, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, eles foram criando o conceito de que, olha, líder nasce pronto. Porque quando todo líder sofre ataque, quando você coloca a cabeça para fora, vai levar uma pancada. E se leva uma pancada, dói. E se você leva a pancada e recua, você fica, ele diz, não, fica aí, fica quietinho. Líder nasce, pronto. Então deixa que nós tocamos e administramos, cuidamos de você. Doutor Jamil, o senhor viu que eu já furei a fila do Zambrano, mas já que eu já estava furando a fila, eu queria emendar com uma outra pergunta. Qual que é a diferença entre eficiência e eficácia? Boa pergunta. Deixa eu só terminar dizendo o seguinte, líder é feito ao longo da vida. Nada nasce pronto, é feito. Até um macaco se ensina a andar de bicicleta em circo. É isso? Então se ensina isso. Você pode fazer nascer a liderança. A diferença é entre eficácia e eficiência. Ele está dentro do seguinte trilho: início, meio e fim. Toda eficácia e eficiência tem início, meio e fim. Agora, uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. E essa é a diferença entre eficácia e eficiência. As três leis, os três fundamentos do desempenho. O que fazer, como fazer e por que fazer. Então, se a pessoa sabe o que fazer, mas não sabe como fazer, ele pode ser Então, eficaz, quer mas não é dizer que eficiente. a eficiência ela é operacional. Exato. E a eficácia é gerencial? Pronto. Era isso? É isso mesmo. Zambrano, Então vamos, agora não sou eu, senha é meu sua conteúdo agora. já esvaiu, mas então vamos, vocês já esgotaram o assunto. Isso que eu chamo de um bom bate-papo, uma boa roda de conversa. É isso aí. Muito bom. É feito para isso, né? Poxa. O Edson do Jardim Centenário participou aqui através do telefone 3721-6955 e ele diz bom dia a todos. Ele quer saber qual é o percentual de conhecimento que uma pessoa adquire para ele e como ele coloca em prática isso para enfrentar os desafios. Edson, prazer, muito obrigado por você participar, é prazer em falar com você. Edson, o conhecimento adquirido vai depender muito da pessoa, o quanto você quer adquirir. Agora, o resultado disso ao longo da vida, Napoleão Hill dedicou mais de 20 anos estudando esse impacto. E ele percebeu que tem 3 fatores que alteram a biografia de um ser humano. É o conhecimento, a habilidade e as atitudes. E ele fez, depois de 20 anos, ele apresenta o resultado dessa pesquisa em um livro memorável chamado A Lei do Triunfo, que é um dos livros mais lidos e mais estudados no mundo depois da Bíblia Sagrada. Está entre os 30 livros mais influentes do planeta e é o livro de negócios mais vendido no mundo. Nesse livro ele mostra que o resultado da pessoa, 15% está no seu conhecimento, 85% está nas suas habilidades e atitudes. Então a atitude é determinante no resultado do ser humano.
15% é o seu conhecimento. Só 15%, e nem precisa ir muito longe, basta ir próximo do seu universo, você vai perceber que tem pessoas que têm 2, 3 diplomas na parede e têm dificuldade de pagar as duplicatas no final do mês. Porque tem dificuldade de dar o loop no conhecimento para a realidade, para a aplicabilidade. O que faz é essa atitude, essa pegada é que faz o resultado. Todos nós conhecemos empresários que nem têm um conhecimento técnico tão sólido assim e construíram grandes empresas. Por quê? Porque tiveram a iniciativa, deram o primeiro passo e fizeram as coisas acontecerem. Que todos nós saibamos, né, identificar como dar esse primeiro passo, né, como ter essa iniciativa, esse input aí. O primeiro passo é o mais importante de todos, porque só depois dele vem o segundo, o terceiro e todos os outros. O Almir Klink tem um livro lindo, que é 100 Dias entre o Céu e o Mar, que ele faz aquela travessia, e na primeira linha do livro, é um livro dessa grossura, já valeu o livro inteiro quando eu comprei. Ele começa assim, quando eu dei a primeira remada, eu venci o maior de todos os meus medos, o medo de nunca partir. Esse primeiro passo, ele altera qualquer resultado, porque só depois dele é que vem os outros. É isso aí. Chegou a hora de mais um break, é rápido. A gente vai para o intervalo e voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Em abril a gente faz a festa. Um show de ofertas para você aproveitar. Até parece mágica. Porcelanato Delta, R$ 25,90 o metro quadrado. Revestimento Batistela, R$ 18,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume, R$ 8,99 o metro quadrado. Horário especial, aproveite! Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Casa dos Pisos, 26 anos construindo sonhos. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Se você tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos e nunca teve hepatite após os 11 anos de idade, compareça à unidade do Hemominas em Poços de Caldas e doe sangue. Uma doação, você salva até 4 vidas. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed, cuidar de você, esse é o plano.
solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes, que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo em um único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. Educação de qualidade. Essa é a meta. E foi pensando no orçamento das famílias que a Prefeitura distribuiu mais de 20 mil kits escolares a todos os alunos da rede municipal e instituições conveniadas. Tem os quase 4 crianças e ajuda bem, porque quando se fosse para comprar, o custo ficava caro, né? E o material é excelente, né? Todos os kits são adquiridos em estabelecimentos conveniados aqui de Poços, beneficiando também o comércio da nossa cidade. Prefeitura de Poços de Caldas, mudando pra você. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, entrevistando hoje Jamil Albuquerque. E agora sim, vamos entrar no assunto Mastermind, né? Eu tenho algumas perguntas minhas que, em relação a isso, principalmente em relação à influência de Napoleão Hill em todo esse processo, em toda essa metodologia, essa técnica. É uma metodologia, é uma técnica. E, posteriormente, eu quero falar dos seus livros também, das suas publicações. Nós temos aqui o mais recente também, que é Como Pagar as Contas com a Mente. Isso é bom, hein? Isso é legal. Deve ter um slot de cartão de crédito assim, você puxa e zap o negócio. Exatamente é isso aí. isso. É exatamente isso. Então, como tá difícil aqui para eu fazer perguntas, eu já fiz 2 de uma vez. É um slot, né? Tá vendo? Eu também tenho um pouquinho desse. Vamos lá. Napoleão Hill é o mais influente pensador mundial na arte do desenvolvimento humano. No início do século XX, 1908, ele começou uma grande pesquisa e pesquisou os comportamentos das pessoas bem-sucedidas do seu tempo. Ele entrevistou 16 mil empresários, os 500 maiores homens do seu tempo, as 500 maiores empresas ele acompanhou. Os 45 homens mais ricos do mundo foram seus amigos pessoais e ajudaram ele a formular uma filosofia do êxito chamada Lei do Triunfo, que ele publicou em 1928. Lei do Triunfo. E onde ele trouxe a lei que já era estudada pelos americanos há mais de 200 anos, chamado Mastermind, que é o conceito da aliança de mentes. E aí, em 28, ao pesquisar esse comportamento, ele notou que tem alguns comportamentos que, quando presentes na vida das pessoas, não importa se essas pessoas estejam na Europa, na África, na Ásia, no Brasil, aqui na América, em qualquer lugar que essas pessoas estejam, se elas tiverem esses comportamentos, essas pessoas terão uma vida acima da mediocridade, acima da média e uma vida de alto desempenho. Ele formulou, ao final dessa grande pesquisa, uma metodologia chamada Mastermind, onde desenvolve essas 17 competências essenciais para que a pessoa tenha uma vida acima da média. Então, nós somos herdeiros no Brasil desta metodologia, somos a única empresa autorizada pela Fundação Napoleão Hill a ministrar os seus treinamentos originais, a empresa que nós representamos, que é o Mastermind. E que temos aqui no sul de Minas, estamos aqui na cidade de Poços de Caldas, através dos nossos representantes, os nossos associados, o Rogério Silva e o Guilherme de Brino, e já estamos na segunda turma de líderes aqui formados. São formações curtas, de 3 meses, e uma vez por semana, são módulos semanais, e são 3 meses onde nós focamos o quê? As competências essenciais. Não é currículo, são competências essenciais. Então, o Hill foi esse influente pensador norte-americano que nos legou esta metodologia. Foi um homem que influenciou não só grandes empresários mundiais, mas também influenciou líderes americanos. Entre os grandes líderes americanos, Theodore Roosevelt foi um homem que ele acompanhou e ajudou a implantar aquela grande metodologia de recuperação americana. Muito bom. Agora vamos falar dos livros, né? Dos livros. Esse aqui é o mais recente. Como pagar suas contas, como pagar as contas com a mente. Já está na 2ª edição, apesar de recém-lançado. Esse livro foi lançado agora, início de dezembro,
e foi colocado 10 mil exemplares no mercado. E agora, semana passada, recebi a informação da editora que foi colocado mais 10 mil exemplares no mercado. Lembrando que no Brasil, 80% dos livros lançados não vendem 3 mil exemplares. É o meu 6º livro e, claro, ele é um livro que tem uma pegada bem interessante, porque ele mostra a educação financeira por um outro viés, que a grande maioria dos livros de educação financeira que aparecem aí no mercado é sempre aquela metodologia, guarde um tanto, foi esse percentual, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, administre, economize. Aqui nós tratamos da relação financeira com o dinheiro, porque o pagamento das contas está na mente, não está no bolso. É uma das leis do triunfo de Napoleão Hill. São 16 leis? São 16. Uma delas diz que um dos itens importantes do sucesso é exatamente a economia. Saber economizar. É isso mesmo? Ele batizou o hábito de economizar a lei. O hábito de economizar. Dentro desta lei, e esse livro é baseado, inspirado, eu deu 100% nessa lei. Dentro dessa lei, ele mostra que o grande ramo, além da economia, é saber lidar com o dinheiro. Porque nós somos herdeiros de um pensamento bastante limitador no Brasil, inclusive, bastante limitador no sentido de relacionamento com o dinheiro. Que dinheiro não traz felicidade, paradigmas terríveis, né? Terríveis e muito limitadores nas nossas crenças. Que dinheiro não traz felicidade, que é difícil entrar no céu sendo rico, que dinheiro não dá em árvores, que dinheiro é sujo e por aí vai. Isso só para citar algumas das crenças limitantes. Tem uma pesquisa de um livro americano que foi escrito sobre as 100 maiores fortunas da loteria americana. Os 100 voltaram a ser pobres. Os 100, não foi 99, os 100 voltaram a ser pobres. Agora, recentemente, um lixeiro inglês ganhou 35 milhões de libras na loteria, na Euro Milhões lá deles, e em 5 anos voltou a ser lixeiro. Foi matéria de grandes programas brasileiros, entre eles aquele da Record de domingo à noite e o da Globo de domingo à noite. Foram grandes matérias. Ou seja, era uma questão financeira? Era uma questão de bolso? Não, era uma questão de relacionamento. Eu só quero fazer uma rápida citação, o que o senhor está falando me ocorreu. Jesus foi pobre, né? Veio humilde, inclusive eu vi também que você gosta de estudar e gosta de falar sobre esse assunto. Então, me faz bem também nesse momento trazer essa referência, que veio da base para poder alçar a todos, né? Ou alcançar a todos, melhor dizendo, né? Então precisava daquilo naquele momento. Mas em contrapartida, um primo seu anterior, Salomão, foi o homem mais rico e mais sábio que existiu. E isso nos serve de referência, nos serve de guia também, né? Jesus é o maior líder da humanidade, tanto que a história é contada antes dele e depois dele. Além disso, Jesus influenciou tanto que o nosso calendário é um calendário cristão. Os maiores feriados do mundo são feriados cristãos. Então, só por si só, ele já influenciou a gente de tal maneira que é o maior líder da humanidade. E até hoje continua. Até hoje vai continuar. Então, vendo pelo ponto de vista de influenciar pessoas, ele é o maior líder da humanidade. Quando fala em dinheiro, ele deixa muito claro o valor do imposto, o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. E mostra também quando ele manda pescar e tirar o dinheiro da boca do peixe, simbolicamente a era de peixe, a área de peixes, os seus discípulos eram pescadores, viviam ali na beira do mar da Galileia, mostrava que a abundância está em qualquer lugar, até na barriga do peixe. Então ele sabia lidar com essa abundância e mostrou muitas vezes como nós podemos enxergar esta abundância. E só isso vai fazer você pagar as suas contas? Se você quiser realmente saber o que vai fazer, eu recomendo que leia o livro, porque tem segredos muito, muito, muito importantes dentro desse livro. Entre eles faz esse caminho de como você lidar espiritualmente com o dinheiro. Por quê? Porque a fé é a seiva do mundo espiritual. O dinheiro é a seiva do mundo material. Doutor Jamil, o senhor já disse várias vezes que é um homem simples, um homem do interior, gosta do povo do interior, porque o caipira tem alma, né? Eu queria saber o seguinte, além da professora ali do interior,
além da dona de casa, do interior, que são líderes muitas vezes natos, né? Quem o senhor classificaria hoje como uma importante liderança no meio empresarial, na vida corporativa desse país que hoje passa por alguns percalços? O Brasil teve grandes heróis, grandes líderes, e teve alguns deles que são mineiros. Mas o maior de todos, sem sombra de dúvida, foi José Bonifácio de Andrade e Silva, que abriu mão de ser o primeiro presidente da República Brasileira em favor do príncipe para poder manter a unidade brasileira, porque senão o Brasil ia se fragmentar em vários paizinhos aí, como foi o caso da América Espanhola. Então ele foi o maior de todos. Depois nós tivemos outros gigantes, entre eles Getúlio Vargas, antes de Bonifácio nós tivemos o grande Tiradentes, esse herói enlouquecido de esperança, que foi Tiradentes. Nós tivemos Juscelino Kubitschek, esse homem extraordinário. Então esses são os líderes políticos admiráveis. Nós tivemos recentemente, nós temos dois homens que o futuro vamos falar muito deles. Um deles é Fernando Henrique Cardoso e o outro é Lula da Silva. Do mundo corporativo, nós temos grandes ícones brasileiros aí. Os três aí que nós estamos vendo aí, que são esses meninos do BTG, que hoje já são planetários. Tomando conta o Lemos, o Sicupira, mas estão mandando lá na América do Norte. Vocês precisam ver como eles são ícones na América do Norte. Antes a gente falava Pelé, agora lá só falam neles. No Lemos e no Sucupira e no... O terceiro deu uma... eu também estou com o nome. Além das lojas americanas, Pactual, Budweiser, né? Tem uma série de empresas que fazem parte do ketchup. E estão comprando a maior cervejaria agora do México, já compraram de Honduras. Eles são gigantes, E o Deu? Dá tempo para mais uma pergunta? Doutor Jamil, o senhor disse que para uma empresa ser forte mundialmente, ela tem que ser forte nos Estados Unidos ou ter um braço nos Estados Unidos. Para uma empresa ser forte no Brasil, ela tem que ter um braço em São Paulo ou ter a sede em São Paulo. Hoje, com essa tecnologia, Cloudcast, isso desmistifica isso? O bom da história é que ela vai desmistificando tudo. O tempo vai desmistificando tudo. A ciência também foi desmistificada. Antigamente se dizia que o Sol corria ao redor da Lua. O Sol corria ao redor da Terra. E não tinha como negar, porque se você sentasse na praia, o sol nascia lá de manhã, ia rodando e chegava do lado de lá e dizia, é isso aqui. Hoje nós estamos descentralizando a economia planetária. Agora, de qualquer maneira, para ser robusta qualquer empresa, ela pode não estar centrada lá, mas ela tem que ser forte dos maiores mercados Mesmo do porque mundo. Napoleão Hill, quando viveu em 1883, quando ele nasceu, ele nunca imaginava, né? Ele morreu em 1970, 87 anos. Ele nunca imaginava em falar em tecnologia e cloudcast. Né? Ele não imaginava que a coisa ia chegar nesse ponto. Porque foram as duas grandes revoluções do século XX, que foi o transporte e a comunicação. Mas como o Jamil disse, nós temos aí o flashback do livro, né? Nós temos aqui também, algumas outras publicações, outras obras do Jamil, de autoria do Jamil, que estão aqui na nossa mesa. E também lembrando que tudo isso está acontecendo graças a essa aproximação desse grupo empresarial de origem, né, que teve origem no Jamil, nessa liderança dele, e também com os demais aqui em Poços de Caldas que trouxeram para a nossa região um mastermind que está acontecendo e ampliando nesse momento aqui na cidade de Poços de Caldas, obviamente abrangendo e também convidando todos os demais municípios a se integrarem também nesse aprendizado, né? A partir desta semana, ou melhor, da semana que vem, haverá uma nova turma em segundas-feiras. Nós temos aqui, que o Lucas já pode colocar para a gente, os telefones de contato e também exatamente o Mastermind ali, 3599200664. Esse é o telefone que você pode ligar já a partir desse momento para obter melhores informações e providenciar a sua inscrição nessa técnica que é tão importante para quem quer hoje se destacar na vida, né? Não de uma forma pessoal ou empresarial, mas ter um sucesso, ter um alto desempenho, que nem você disse, né? Formar essas competências da liderança, da inteligência interpessoal e da comunicação, que são competências tão necessárias para se colocar ideias em pé, para se colocar projetos em pé, para se colocar empresas em pé. E se colocar em pé também. E se colocar em pé também. Legal. Foi uma grande satisfação recebê-lo aqui, viu, Jamil?
realmente um momento histórico para todos nós aqui, ter a sua presença e poder continuar contando também com essa boa aproximação que tivemos hoje, né? Quem sabe no futuro próximo tê-lo novamente com a gente aqui. Foi para mim também uma grande honra estar conversando com dois grandes pensadores do meu lado, intermediado por essa sua habilidade simpática de conduzir essa roda de conversas aqui. E distribuir o tempo democraticamente. Distribuir o tempo de forma tão organizada. E se me permite fazer essa nova lembrança, nós temos turmas acontecendo aqui em Poços de Caldas, serão às segundas-feiras. O telefone do Guilherme de Brino, do Rogério de Silva, que são os nossos associados aqui, nossos instrutores aqui, já foi colocado em caracteres ali. Venha buscar, porque há um novo momento na economia mundial e nós podemos te instrumentar com ferramentas de competências necessárias para fazer a sua vida ser uma vida orientada para resultados e de alto desempenho. Legal. Grato pela sua presença, desejo uma boa continuidade no seu trabalho. Felicidades. Muito obrigado. Ildeu, grato pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente hoje, muito nos enche de satisfação. O prazer é todo nosso, foi um prazer recebê-lo, Jamil, participar junto com o Hélio Scalvo, e que esteja tudo justo e perfeito. Legal. Hélio, grato pela sua colaboração mais uma vez. Eu que agradeço, Fábio Zambrano. Além de ele saber administrar o tempo, ele cede o tempo dele com uma alegria muito grande. Então, a gente fica muito feliz, né, em saber dessa vontade do Zambrano de ceder o tempo dele em prol de todos nós que estamos participando, né, professor? Grande abraço, foi um prazer enorme estar com você. Abraço, Ildeu. Queria mandar um abraço especial ao pessoal da Italhafone, o Rubens, o Roberto, a Rosa Silva. Estive lá ontem, fui muito bem atendido, viu? Pessoal muito bom. Assiste o nosso programa todos os dias. Mandaram um grande abraço para você, viu, Fábio? Um abraço a todos também. Mas só um recadinho, não acostuma não. Só para a gente finalizar. Ok, eu também agradeço, é sempre um motivo de grande honra para nós ter a sua audiência. Amanhã estaremos de volta, um abraço e até lá.